Então hoje nós vamos falar sobre a Bíblia pela Bíblia, né? A regra de fé e prática, fundamentar a Bíblia pela história. Então acho que é muito interessante isso, eu me baseei muito em arqueologia, então é uma coisa que eu achei muito interessante e aprendi muito com essa aula. Vamos falar o versículo que foi destinado a essas aulas? Vamos repetir? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Eu acho que só esse versículo já dava um culto anual. Mas eu tenho uma pergunta que eu quero passar para vocês, para a gente iniciar. A Bíblia é a única autoridade de fé e prática? E aí, para colocar um pouquinho de lenha na fogueira, no Dogmatic Constitution on Divine Revelation, capítulo 2, página 682, o Concílio do Vaticano fala que ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e honradas com igual sentimento de devoção e reverência. Eu queria que alguém comentasse, me dissesse alguma coisa, o que pensa disso, se a gente pode ter a Bíblia como a única regra de fé e de prática, ou a gente tem que falar, contextualizar e aceitar algumas tradições. Andréia? Sem juízo de valor, eu acho que a gente tem que visualizar. É mais um comentário, né? Mas a partir dessa frase que foi, enfim, você já disse de onde veio, partiram todas as outras seitas cristãs. Então, se a gente pensar em todas as outras seitas que partiram do cristianismo, Testemunho de Jeová, os adventistas, os mormons, e por aí vai, todos eles partiram disso daí, pegaram a Bíblia e um texto próprio ali deles, que eles criaram, uma tradição, e a partir daí vieram todas as outras seitas do cristianismo. É isso aí. Inclusive o catolicismo, se quiser considerar como seita. Não deixa de ser uma tradição. Não só o cristianismo, mas essas seitas que mexem com o ocultismo, a tradição deles também é fazer esses trabalhos e outras coisas, mas se a gente partir para isso, então a única que a gente tem que confiar mesmo é a Escritura, né? As Escrituras. É por isso que eu falo, a Bíblia, né? A Bíblia. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, os últimos versículos da Bíblia falam que nada pode ser retirado nem colocado. Então, alguns aí, eles afirmam que as tradições também devem ser entendidas como regra de fé e prática. Como eu falei do Concílio Vaticano. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que a Bíblia, ela ensina que ela é suficiente para fé e prática. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, versículos que nós discursamos agora em conjunto. A Escritura, ela sozinha, né, somente ela, é dada por inspiração de Deus. Ela é apta de fazer o homem de Deus perfeito. Nós estamos caminhando, nós não somos perfeitos, aliás, estamos longe disso, mas nós estamos buscando essa perfeição, até que a gente possa reinar com Ele na eternidade. Então, obviamente, nada é mais necessário para nós que cremos do que a Escritura. Então, segundo o texto bíblico, as tradições, elas não são sagradas escrituras, elas não são inspiradas por Deus. Ou elas até sejam, será que elas são necessárias para fazer do homem de Deus perfeito? Acho que não, né? Essa citação aí do texto bíblico, ela sozinho já refuta aí qualquer afirmação de que as tradições elas suplantam as Escrituras ou querem se igualar às Escrituras. Somente as Escrituras podem ser iguais às Escrituras, pela razão que somente elas são inspiradas. Então, Paulo, ele exalta isso falando aos Tessalonicenses, dizendo em 1 Tessalonicenses 2,13, outra razão, deixa eu ver se está
Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebidos a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então a gente tem que continuar a defender justamente essa distinção hoje, porque eu lembro muito, sem ser esse ano passado, o Marcos fez uma devocional falando exatamente disso, e até hoje eu lembro ele falando que o secularismo está cada vez mais presente nas igrejas cristãs, o sincretismo religioso aí está maculando aquilo que é sagrado, que são as escrituras, né? E a busca incessante pelo prazer, ou seja, o hedonismo, ele está trazendo essas aberrações aí que confrontam o texto bíblico. E a gente tem que tomar muito cuidado, que é isso que está sendo trazido para dentro da igreja. Então nós estamos aqui aprendendo o que é Bíblia, o que foi Efésios. Então a gente está aprendendo a palavra de Deus justamente para que a gente possa se proteger de todo esse ataque do inimigo. Então se o ensino que não é a palavra de Deus, ou é palavra do diabo ou é palavra do homem. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente pode crer. Porque ela é apta para nos fazer perfeito e completamente equipado para toda a obra, como nós lemos no versículo. A segunda situação é que a Bíblia é a completa palavra de Deus, porque a nós foi dito que a fé foi entregue aos santos de uma vez por todas. Se alguém tiver com a Bíblia, não, com o microfone, pode ler esse versículo, por favor? Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a fé, ela se refere ao quê? Ao corpo do Novo Testamento, da verdade do Novo Testamento. Ela foi entregue pelos apóstolos a nós, lógico, tudo por meio da inspiração do Espírito Santo. Então o termo aí, uma vez entregue, ele diz que todo o corpo da verdade foi dado durante um período específico, que já foi completado. Lógico, as escrituras do Novo Testamento, elas foram completadas durante os dias dos apóstolos. Terceiro lugar, é que um selo foi colocado no capítulo final da Bíblia, significando sua conclusão e alertando cada homem a não adicionar ou subtrair dela. O próximo pode ler, por favor? Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Por acaso Deus está atacando, está jogando uma praga em alguém? Não, Ele está velando pela sua própria palavra. Aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele inspirou é perfeito. Qualquer coisa que seja enfiado no meio disso seria uma maculação, um engodo. Então, os que reivindicam aí uma nova revelação, uma nova tradição, no mesmo nível da Bíblia, caem sobre esse julgamento que está escrito nessa passagem. O livro de Apocalipse, ele conclui que a Bíblia é completa, simplesmente completa. Em quarto lugar, eu estou correndo assim porque a gente tem muita coisa para ver, então se eu estiver falando muito rápido ou se tiver alguma dúvida, por favor, parem e falem. Hoje vai ser meio jogo de futebol clássico, bem disputado. Então, quarto, a conclusão do cânon das Escrituras foi reconhecida no segundo século. Então é lógico que líderes cristãos, aí, pais da Bíblia, no segundo século, eles reconheceram que o cânon do Novo Testamento e aceitaram todos aquilo que estava escrito, tido aquilo como santas escrituras, com autoridade no Antigo Testamento. Então Irineu, ele, que foi de 125 a 192 depois de Cristo, por exemplo, ele em seus escritos
que ainda existem, lógico, ele fez 1.800 citações dos livros do Novo Testamento. E usou de tal maneira que se deduz que ele, acerca dessa época, tinham sido considerados autoridade inquestionável. Isso está no livro General Biblical Introduction, de Herbert Miller. Quer dizer, Irineu, ele aceitou os 4 evangelhos, só que ele aceitou somente esses 4 evangelhos como escrituras. Está dando uma microfonia, né? Em segundo, Clemente de Alexandria, 150 a 217, ele citou e reconheceu os 4 evangelhos. Ele citou os 4 evangelhos e também citou os outros livros do Novo Testamento, chamando todos eles de divinas escrituras. Tertuliano, ele fez 7.200 citações do livro do Novo Testamento e aceitou o Novo Testamento como escritura, ali como um todo. Depois também a gente tem a Ítala, né, que é a tradução da Bíblia para o latim, que provavelmente foi feita aí no 2º século, que ela contém todos os livros que compõem o Novo Testamento. History of the Lutheran Version, página 59, John Hands fala isso. Ambrósio de Milão criou uma relação das escrituras do Novo Testamento, datando da metade do século. Ela foi descoberta, essa carta foi descoberta em 1740, na biblioteca de Ambrósio, né? Em relação ao 2º século, contém todos os 27 livros do cânon do Novo Testamento. Não, só é importante uma observação aqui, que o reconhecimento foi feito no 2º século, mas, assim, isso só atestou o que as igrejas já tinham de uso corrente, né? Desde a igreja primitiva, o evangelho já era reconhecido como uso corrente nas comunidades, né? Então, muitos nos acusam, né, os protestantes, de tirar livros da Bíblia ou não reconhecer alguns livros. É importante falar que o cânon, assim, a gente não tirou nada, né? Foi uma compilação, mas baseada já no que era uso corrente dentro das próprias comunidades. Então, provavelmente as próprias comunidades verdadeiras ali que recebiam as cartas dos apóstolos e as instruções já refutavam cartas que eram, né, mentirosas ou que não tinham autoridade comprovada. Então, vai falar sobre isso, inclusive até o credo apostólico chegar, então foi todos os concílios, isso aí já era uma coisa discutida, presença do Espírito Santo, ausência, quer dizer, era uma coisa já discutida desde outrora. Então, as escrituras do Novo Testamento, elas vão sendo difundidas e aceitas pelo povo de Deus há um certo tempo, sempre pela orientação do Espírito Santo. Independente daqueles pseudo-eruditos, né, dos modernistas, dos críticos textuais, que escrevem até hoje sobre esse texto primitivo. Eles negam, né, ou omitem totalmente o trabalho do Espírito Santo na inspiração da canonicidade do Novo Testamento. E os apóstolos, eles não foram deixados nunca, eles foram deixados pelos seus próprios recursos, como recursos intelectuais, a própria memória deles, a imaginação e até a honestidade. Eles foram inspirados a transcrever aquilo que Cristo queria. Nem os próprios cristãos primitivos foram deixados os seus próprios recursos. A Escritura é totalmente inspirada por Deus. E as palavras do Novo Testamento são as palavras do Senhor Jesus. Alguém duvida disso? Quer dizer, são inspiração, são infalíveis, são inerráveis. E outra coisa que a Bíblia fala é que as ovelhas de Deus conhecem a voz do pastor. A gente sabe que aquilo é perfeito. Em quinto lugar, as passagens que induzem os cristãos a seguirem uma tradição se referem a uma tradição inspirada pelo Espírito Santo e dada pelos apóstolos. Então, o termo tradição aqui, ele é usado de 2 modos no Novo Testamento. O primeiro, ele se refere à doutrina apostólica dada por divina inspiração. Então, em 2 Tessalonicenses 2,15 fala: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, as igrejas, elas são aí ordenadas a observar essa tradição cristã, que foi de modo sobrenatural registrada e estão contidas na Escritura.
Agora, existem citações na própria Bíblia que contestam isso, que contestam não as tradições, mas contestam a palavra do homem. Então tem essas citações ali, as citações da tradição humana e as condenações às tradições. Eu não vou ler todas porque é para a gente ganhar um tempinho, mas anotem essas tradições porque elas são bastante veementes no cuidado que a gente tem que ter para não cair nesse engodo de colocar tradições humanas. A gente é grato a Deus que nos deu uma completa e suficiente revelação aí das coisas, da dependência que a gente tem das profecias e fugir daquilo que é extra-bíblico, né? Visões, vozes, até tem gente que gosta de andar de igreja em igreja procurando profecias. Então a gente tem que fugir disso, dessas tradições. A Bíblia tem tudo que a gente precisa, né? Por mais de 2000 vezes na Bíblia é usada a frase, assim disse Deus. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos fundamentar mais isso? Aí eu fui buscar na arqueologia, né? Na arqueologia é uma das matérias que mais me instiga dentro do estudo de teologia, porque existem coisas ali, não para contestar, tem gente que vê a arqueologia para contestar o que é bíblico, não, mas para fundamentar aquilo que é bíblico é maravilhoso. E por mais que a ciência busque, a grande maioria das comprovações atestam que a Bíblia está correta. E as contestações vão de datação, vão de algumas coisas que são supérfluas, né? Quer dizer, eles questionam se o poço de Abrão foi cavado em Ai ou foi mais próximo de Betel, cidades que distam de 2 quilômetros uma da outra. O importante é que Abrão cavou o poço, então não se discute o poço que foi cavado para adoração a Deus, se discute uma localização. Para mim pouco me importa isso aí, minha opinião. Então, a arqueologia é a ciência que estuda o passado das civilizações antigas a partir de testemunhos concretos do passado em artefatos, ruínas e manuscritos. Para a tradição judaico-cristã, a arqueologia sempre teve um valor mais do que especial, né? Justino Mártir, em 100 a 165 a.C., ele tinha um certo interesse arqueológico relativo às narrativas da Bíblia. Só que só em 200 anos, nos últimos 200 anos, que a arqueologia foi voltada para a história bíblica, e foi aí nesses últimos 200 anos que ela realmente se desenvolveu, de fato, como a gente vai ver. E esse interesse arqueológico, ele teve lugar de maneira muito especial na terra de Israel, nos países como a Jordânia, Egito, Síria, Líbano, Iraque, Turquia, Grécia, Chipre e Itália. Aquela antiga região ali do Oriente Médio, dominada ali pelo exército otomano, pelo Império Otomano, ela passou a ser controlada por potências europeias. E ela recebeu a visita de vários aí pesquisadores, não somente pesquisadores europeus, mas também os norte-americanos, que passaram a investigar essa situação. E esses países que eu mencionei, formam um cenário, né, justamente onde tem sido feita as maiores pesquisas, as mais profundas pesquisas, e relaciona aí as descobertas arqueológicas com a narrativa do texto bíblico. Então eles procuram sempre gostado que eles não contestam a existência da Bíblia, eles tentam comprovar o texto bíblico com as datações e com as ocorrências. Então, desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, a arqueologia teve um desenvolvimento muito profundo, muito grande. Isso foi motivado principalmente pelos judeus e pelos cristãos, em busca de um entendimento mais aprofundado da própria origem, né, da própria história dos israelitas e das regiões. Então, a pesquisa arqueológica, a lógica mais recente, ela começou no século XIX,
Aí quando esse estudioso alemão, Ulrich Sitzen, explorou a Transjordânia e descobriu Cesareia de Filipe, chamado Rabat, né? Em 2 Samuel 11:15 fala isso, e Gerasa. Também lá em meados do século XIX, o francês Louis Salcy, especialista em numismática, foi o primeiro explorador a escavar sítios arqueológicos na terra de Israel e região, tendo feito o primeiro mapa de Massada e identificado Jericó. Então a gente está trazendo isso, algumas imagens, para que a gente veja que tudo aquilo que está sendo citado na Bíblia tem a sua verificação concreta nos sítios arqueológicos, nas buscas arqueológicas. Então, nessa mesma época, o general britânico Charles Warren, ele fez escavações em Jerusalém e datou as obras de Herodes, do grande muro de contenção da antiga plataforma do templo, e encontrou um túnel para a fonte de água de Gion, na cidade de Davi. Vou parar um pouquinho aqui para comentar sobre esse túnel. Dá uma olhadinha ali, nessa primeira foto, segunda foto ali, o caminho que esse túnel fazia. Então a gente estava dentro estava sitiado, né? O rei Ezequias, ele tinha que cavar um túnel para chegar essa água até o centro de Jerusalém. Isso tudo não foi aparente, não, porque se fosse aparente, os assírios tinham dominado, tinham guerreado e tomado e matado quem fez a escavação. Foi cavado por baixo da terra. Olha a largura que tem esse túnel que foi cavado. Aquele templo não tinha teodolito, não tinha estruturas informatizadas, não tinha nada, foi feito no braço, por homens. Como é que eles conseguiram fazer esse trajeto chegando exatamente aonde tinha que chegar do rio até aonde é a nascente? Aí só a existência de Deus para dar essa sabedoria para o homem. É uma coisa que eu estava até colocando para mim mesmo, estudando mais profundamente, vai ser minha tese de TCC na formação de teologia, porque é uma coisa incrível como é que Deus dá sabedoria ao homem para construir essas situações. Quando a gente esteve em Jerusalém, a gente andou nesse caminho e a água é um pouco acima do joelho e você não consegue enxergar 1 milímetro lá dentro, você não enxerga nada, você só vai andando e essas paredes, ela passa só pelos ombros, assim, é muito apertado. E consegue passar assim, só um atrás do outro, e anda muito durante esse trajeto. Água gelada também. Se eu não me engano, são 450 metros, acho que essa distância. Não é muito extenso, mas, meu amigo, fazer essa escavação sem nenhum aparato tecnológico, a não ser picareta e pá, também fabricada com ossos e essas coisas, quer dizer, não tinha, naquela época já tinha o ferro, mas é uma coisa muito divinamente inspirado, né? Ainda nesse período, o explorador francês Clermont Ganneau recuperou por volta de 1870 a famosa Estela de Messa. Ela contém inscrições aí no alfabeto moabita do século IX a.C. Essa inscrição ela foi feita por Mesha, né, que era rei de Moabe, e conta toda a história ali da guerra de Moabe com Israel. Está citado isso em 2 Reis 3:4. Hoje ela está exposta no Museu do Louvre. E essa pedra ela menciona Israel, menciona o rei Onri e também o tetragrama, né, Yahvé, bem como outras referências moabitas do Antigo Testamento. Ele também encontrou ali conhecidas inscrições de pedra que proibia, sob pena de morte, os gentios de entrarem no pátio do Templo de Jerusalém. A gente pode dizer também que somente no final aí do século XIX que surgiu o primeiro grande arqueólogo, aí mudou toda a história da arqueologia, com esse estudioso aí, o Flinders Petrie, que ele é um egiptólogo e filólogo. Ele trabalhou inicialmente no Egito e depois em Israel, na Palestina e na Jordânia, na época do domínio turco-otomano da época, né? Então, Petrie, o que ele fez? Ele estudou a cerâmica antiga e desenvolveu um sistema de datação dos períodos de fatos bíblicos,
observando ali e registrando as diferentes formas, textura e pintura de cerâmica. Como é que funciona isso? Ele criou a estratificação. Então, a escavação de um sítio arqueológico era feito, pensa numa escada. Então, cada degrau dessa escada, não horizontal, mas vertical, ele era um extrato de uma época. E ali ele tinha cerâmicas, tinha algumas coisas que demonstravam a época que aquilo foi feito, né? Então, com isso, ele conseguiu separar, porque o que acontecia? Uma cidade era construída, era destruída inteira, era colocada abaixo, e depois era simplesmente sedimentada e construída em cima. Então, aquilo ficava um extrato, uma história ali de baixo. Ele conseguiu, através dessa estratificação, ele conseguiu criar um sistema de datação desses téus, né, dessas colinas. Então, desde que ele criou isso, essas escavações arqueológicas, elas têm esse nome de tel, né, que são colinas artificiais, formadas ao longo do século pelo empilhamento de diversos estágios que passa por uma cidade. Então, o esquema geral é igual esse que está na frente ali. Uma cidade é construída, habitada por dezenas de anos, depois sofre essa alteração, seja lá por terremoto, por avalanche, por guerra, e aí cria essa história enterrada. O que ele criou aqui foi a tarefa principal. Ele criou aí a cronologia relativa, né? Que ela se propõe aí a determinar a sucessão desses estratos, desses estudos. E lógico que isso descreve o quê? A evolução daquele sítio que é estudado, em relação a tempo, material que eles utilizavam na época, etc. Gozado que a cerâmica é uma coisa difundida, tem cerâmicas que são encontradas, que são datadas até de 2000 anos antes de Cristo, quer dizer, é uma coisa muito louca isso de... Na China foi encontrado cerâmicas que dizem ter 20 mil anos, e aí é o que eles usam para contestar a criação do homem, por exemplo, eles datam a criação do homem, dão até data, né? Acho que é 12 de outubro de não sei quanto, mas a criação do homem, pelo estudo bíblico, mais ou menos em 6 mil anos antes de Cristo. Então eles falam, como é que pode ter sido criado tudo do nada ali e 20 mil anos você ainda ter cerâmicas disso? Quer dizer, esse estudo de datações, de criações, isso aí é uma coisa muito relativa. Depois de Petrie, ele já no século XX, outro arqueólogo, né, William Albright, criou um outro sistema que seria muito importante, não somente para perícia, né, para conhecimento, mas reconhecendo os pressupostos que a Bíblia é um documento historicamente confiável. Aqui não sei se deu para ver, a de baixo seria os períodos, né, neolítico, etc., período da Terra, e em cima dos estratos, ferro, o helenístico, o romano, o sistema de datação desses achados. E aí no século XX começou a parte surgiu aí a neoarqueologia, né? A arqueologia das terras bíblicas, ela passou a ser dominada arqueologia sírio-palestina. Ficou-se proibido de se falar em arqueologia bíblica. O enfoque dessa nova perspectiva foi que a arqueologia da região, né, devia ser realinhada a partir de uma perspectiva científica. Então não se aceitou mais o uso dessa terminologia arqueologia bíblica, em função de que todo esse delineamento de estudos passou a ser mais técnico, né? Uma tarefa de exploração arqueológica, como se a outra não fosse. Então, as características peculiares aí no Oriente Médio, no Oriente Próximo ali dos aluviões, dos téus, devia limitar a arqueologia daquela região, aqueles estudos daquela região apenas. E a arqueologia passou a ter, então, uma abordagem aí multidisciplinar.
Você acha que, na sua opinião, isso demoveu aqueles arqueólogos cristãos que buscavam alinhar a Bíblia, a história com a Bíblia? Isso nunca pode nos colocar nenhuma... Até hoje nós temos o quê? Contraposições à Bíblia. O que nós vivemos hoje nesse mundo é exatamente isso. Totalmente contrapondo aquilo que foi ensinado por Deus. Aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. O exemplo que Jesus Cristo deu para a gente aqui na Terra, hoje está sendo contestado. O povo de hoje contesta, a maioria do povo não cristão, muito daqueles que são, eu sou ateu, graças a Deus, mas eles contestam a Bíblia como um todo, né? Eles procuram não aceitar aquilo que é bíblico. Então, algumas descobertas arqueológicas mais recentes, e aí nós vamos entrar, eu citei aqui 20, dependendo do tempo eu vou diminuir para 15, para 10, mas a gente vai conseguir passar pela maioria dos objetos que foram encontrados nesses estudos arqueológicos, né, nesses últimos 200 anos. As cartas iarmanas são 380 cartas em acadiano, que é a linguagem internacional da época, né? E ela é escrita de uma forma cuneiforme entre os egípcios e diversos reis das cidades cananitas. Então foi encontrado em Armana, que é a capital egípcia daquela época, em Akenaton, no período do Novo Império, e essas cartas revelavam muita coisa sobre a realidade da terra de Canaã, no século XIV a.C. Então ele citava muita coisa daquela época, inclusive da saída dos hebreus do Egito, a chegada dos hebreus na terra de Canaã. E aí que vem esse estudo, né, que faz, porque eles conseguem visualizar dentro desses extratos no estudo o aumento da população quando os hebreus chegaram em Canaã. Então teve um acréscimo da população, eles conseguem mensurar isso. E também o decréscimo quando eles saíram do Egito, o decréscimo da população quando saíram do Egito. O segundo, que eu vou falar bem rápido para o Marcos não tacar o caderno em cima de mim aqui, porque a aula da semana que vem é sobre o Qumran, né, sobre os manuscritos de Qumran. Mas os manuscritos do Mar Morto são tão importantes nesse estudo, porque eles conseguiram retroceder em 1000 anos o estudo bíblico, comprovar 1000 anos de história só com esses achados. Então são cópias mais antigas da Bíblia hebraica, 1000 anos, né, antigas do texto massorético, anterior ao texto massorético, e disponível até então, o Códice de São Petersburgo, que até então era aquilo que é aceitável. Então foram encontrados centenas de folhas desse manuscrito bíblicos, entre outros textos também não bíblicos, ainda que nem todos tivessem sido plenamente preservados em relação a esse texto massorético, a grande maioria foi. E ali está elencado aquilo que foi encontrado, né? Cópias integrais ou parciais de quase todos os livros canônicos do Antigo Testamento. Comentário das Escrituras hebraicas, né? Abacuque, por exemplo. Material dos livros apócrifos e pseudoepígrafos do período interbíblico. Manuscritos das regras e doutrinas da comunidade. Textos sobre outros assuntos como o rolo do templo, o tesouro oculto, descrito sobre o rolo de cobre. Então esses textos eles foram datados de 200 a 100 anos, 200 antes de Cristo a 100 depois de Cristo. E foram encontrados e estudados a princípio em 1947 e 1956 em 11 cavernas da região de Qumran. Isso é maravilhoso, não quero entrar muito nesse mérito, mas pensem bem em como isso aí foi guardado para que pudesse ter esse achado tanto tempo depois, sem que fosse totalmente destruído. Desde então, Deus já velava pela sua palavra. Não falo mais nada, viu, Marcos? Em terceiro lugar, o manuscrito hebraico antigo. Então, outros manuscritos da Bíblia hebraica, lógico que importantes, eles foram descobertos, além desses manuscritos de Qumran, eles também foram descobertos
Então a gente tem o Código Cairense, né, em Guinizá, achado em 1896. Ali ele tinha também muitos manuscritos, grande parte ali da Bíblia hebraica foi achada, bem como o famoso ali Papiro Nesh, do século II a.C. Foi descoberto em 1898, contendo versículos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. As tábuas de Ebla são cerca de 17 mil tábuas encontradas na norte da Síria, perto de Alepo. Elas escritas principalmente em hebrita, que era a linguagem semítica ocidental, parente ali próximo do hebraico bíblico. Então o que acontece? Elas trazem luz aí sobre a vida patriarcal da época, muitos paralelos com certos textos bíblicos. Então elas foram datadas de 2600 a 2300 a.C. e foram encontradas na Síria por arqueólogos italianos em 1975. As cartas de Mari, ali os tabletes de Mari, talvez o nome tablet veio daí, né? Então são cerca de 25 mil tábuas em arcadiano do século XVIII a.C., da biblioteca de Zinrilin, importante rei da origem amorita, né? Ele era um amorreu, e essas tábuas elas descrevem os costumes, informações detalhadas e citam nomes relativos também à época da patriarcal da Bíblia. Então elas foram encontradas em 1933 pelo arqueólogo francês André Parrot. Código de Hammurabi. Da escrita. Acadiano é aqueles desenhos uniformes, né? Então, manuscritos hebraicos antigos. Então, o código de Hammurabi, esse muita gente já falou e sabe de cor e salteado, olho por olho, dente por dente, né? Essa frase. Então, é um código de leis babilônicas, e ela foi encontrada por uma equipe de arqueólogos francês. O texto, a peça está disposta lá no Museu do Louvre, ela fundamenta-se basicamente na lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, e apresenta paralelo bastante nítido aí com a lei mosaica ali do Pentateuco. Então Hammurabi foi um rei do século XVIII a.C. e o código foi elaborado em 1755 a 1750 a.C. O texto já foi até publicado em português aí pela editora Vozes, quem tiver interessado em conhecer, por favor. Aí eu tomo uma aguinha. Quando você entra no primeiro ano de Direito, uma das primeiras aulas são essas. É o Código de Hammurabi, porque é o texto mais antigo que revela o princípio de uma norma escrita. Leis civis, leis penais, leis de divisão de terras e etc. É o princípio das leis que chegaram até hoje, né? Então, Código de Hammurabi é referência em curso de direitos, né? Como sendo a maior tradição registrada humanamente, né? E até salta aos olhos dessa que você falou da terra, porque é Levítico 25, né? Quem lê Levítico 25 é a mesma coisa. Regulamentação de vizinhos, de vizinhança, de gado e etc. Começa aí, né? 7, faltam 13. Cultura e língua de Ugarit e as tábuas de Ras-Shanha. Então são cerca de 1.400 tábuas em ugarítico, que é uma língua próximo também ao hebraico bíblico. Ela foi encontrada no norte da Síria, e é interessante que ela trouxe muita luz sobre a religião, né, a literatura cananita. Suas poesias, suas semelhanças aos hebreus, à cultura hebraica. E os textos religiosos de Ugarit, elas incluem detalhes sobre divindades divindades entre aspas, né? Baal, Aserá, Elohim, que são conhecidas, foi citadas na Bíblia hebraica, mas são deuses babilônicos, né? Deuses com D minúsculo.
E esses achados estiveram muito importantes para a pesquisa linguística, né, do hebraico antigo. Rochedo de Berristum. Esse achado foi fundamental ali para decifrar a escrita cuneiforme, as línguas e as culturas mesopotâmicas. Então, esse conhecido Rochedo de Berristum, ele descreve detalhes do reinado de Dário I, aí já na Pérsia, né? 1522 a 486 a.C. Então, o persa antigo, o elamita, o acadiano também foi visto nisso. Então, ela é de grande valor histórico e linguístico, ela revela a antiga cultura semita presente ali na Mesopotâmia. Então, o acadiano, ele é meio parente do hebraico. O texto acadiano encontrado foi decifrado pelo britânico Henry Howlinson, e a partir dos esforços anteriores dos alemães Carsten de Bühl, esses nomes são maravilhosos, George Grotefend, que haviam decifrado as outras línguas. O calendário de Gezer. O calendário de Gezer é um calendário agrícola com informações sobre a época de plantio de algumas culturas e traz, segundo o mais antigo registro do hebraico antigo, bíblico, e poucas linhas aparecem escritos em paleohebraico. Talvez fosse um registro de impostos ou aí de uma cantiga, e foi encontrado por Macalister em Gezer, em Israel, uma cidade mencionada na Bíblia. Atualmente ele está exposto em Istambul. A epopeia de Gilgamesh e Enuma Elish. Esses textos são em acadianos, são paralelos aí aos relatos bíblicos de Gênesis. O que é a epopeia de Gilgamesh? Ela traz um relato até próximo do que é o dilúvio bíblico, né? Tem vários paralelos ali que são semelhantes. E Enuma Elish fala da ascensão do deus Marduk, e traz alguns paralelos aí ao relato da criação. Então, como os babilônios entendiam a criação, se você trazer, lógico, guardadas as proporções, ele tem bastante proximidade com o texto da nossa Bíblia. Não estou reconhecendo aquilo como verdadeiro, mas eu estou dizendo que tem já uma relação, talvez fundamentando o texto babilônico naquilo que era cristão, hebreu, né? 11. O prisma de Senequeribe. Então ele descreve ali o cerco assírio do monarca Senequeribe em Jerusalém em 701 a.C., as conquistas de Judá, as 46 cidades atacadas. Ele é datado de 686 a.C. e confirma plenamente a história do rei Ezequias, narrada na Bíblia, justamente esse que fez o arqueduto. As tábuas de Nuzi. Por favor. Sobre esse anterior que você citou agora, não sei dizer agora exatamente onde está, mas recentemente foi encontrado um material arqueológico comprovando... É verdade. Essa passagem aí. Eu não lembrei disso antes. Se você tivesse falado isso para mim antes, eu tinha colocado aqui. Mas é verdade. O ano passado foi pródigo em algumas descobertas, inclusive próximos à Arca de Noé, algumas coisas assim. Não sei se foi no começo do ano passado ou no final do retrasado. Mas teve algumas coisas que foram encontradas, algumas situações que foram encontradas que justificam, que trazem luz a essa época. Tábuas de Nuzi, são cerca de 10 mil tábuas que pertenciam ao antigo Império Hitita, e os textos escrevem a história hitita e trazem exemplos de costumes e lei paralelos a relatos do Pentateuco, principalmente Gênesis. Alianças internacionais ali do século XVIII, XVII a.C., tem citações de Êxodo, de Deuteronômio. Inscrições de Siloé. Até que está indo. Essas inscrições foram encontradas na cidade de Davi, em Jerusalém, e comemoram ali a conclusão daquele túnel de Ezequias. Então foi quando concluiu aquele arqueduto do rei Ezequias. Ele foi construído na ocasião do cerco assírio em 701 a.C. Segundo Crônicas 32 fala isso.
Então ele detalha essa inscrição, ela detalha como que o túnel foi construído, ela reforça ali o relato bíblico e é um exemplo muito importante do hebraico usado naquela época. Então ela faz parte do Museu de Istambul, né? Aí ficou décadas ali no Museu de Istambul. A estela de Merneptah. Ela foi encontrada no Egito, em Tebas, e a mais antiga menção a Israel, fora da Bíblia, datada de 13 a.C. Ela menciona uma expedição do faraó Merneptah, sucessor de Ramsés II, à terra de Canaã. Então ela é uma grande pedra, né, em granito, e ela comprova ali a existência do povo de Israel já em Canaã, né, por volta de 1200 a.C., e encontra-se no Museu do Cairo, no Egito. A inscrição de Mesa. Mesa era um rei, né? Foi encontrada por Frederick Klein em 1868, na Jordânia. Relata as conquistas de Messa, né, que era rei de Moabe. Ela é conhecida também como uma pedra moabita e menciona por nome o Deus de Israel, Onri, né, rei de Israel. Menciona o pai de Acabe, que era ele. Ele era contemporâneo do rei moabita. E a data dela é de 840 a.C. E tem um paralelo moabita com 2 Reis 3, de 4 a 8. A cidade de Laques e suas cartas. Atual Tel Ed-Doer, ele está em Josué 10, 3 a 31. É uma cidade que fica a oeste de Hebron, né? Ela foi fortificada ali por Roboão, citado em 2 Crônicas 11:9, foi conquistada por Senaqueribe em 2 Reis 18:19, tomada mais tarde pelos babilônios em Jeremias 34:7 e foi habitada depois do exílio, conforme Neemias 11:30. Todas essas citações fundamentadas nessas cartas. Era uma cidade fortaleza, né, que guardava os acessos ali daquela região que é montanhosa. E a cidade de Laques remonta a 8.000 a.C. Os egípcios tiveram muita influência ali no período do Bronze Médio e no Bronze Posterior. Dentro dessas descobertas, tem um templo cananeu, também do Bronze Posterior, e um palácio do período israelita da Idade do Ferro. Então, dentro disso aí foram achados muitos selos, escaravelhos, registros de impostos. Desde aquela época tinha até registro de impostos, né, egípcios, vários vasos, alças e vasos, inscrições, pesos, selos hebraicos. Então foi encontrado muita coisa aí nessa cidade. E as cartas de Laques, elas são óstracas, né? Óstracas são cacos de cerâmica escritos em hebraico. Então são 18 cartas que discorrem sobre a conquista babilônica de Judá em 586 por Nabucodonosor. 17. Os papiros do Novo Testamento. Então os papiros, aqui nós vamos falar do 17 e do 18, que são os papiros e os pergaminhos do Novo Testamento. Os papiros são os testemunhos mais antigos que temos do Novo Testamento. Os textos, eles datam do final do século I. O papiro, ele é uma planta, né, uma planta gramínea, que era abundante na época do Egito, que era aglutinada e formava essas folhas, que era usado para os registros das primeiras dinastias egípcias, desde 3.000 a.C. Os papiros do Novo Testamento, por volta de 150, são datados entre os séculos 2 e 8, sendo que uma grande parte deles são do século 2 e 3. Então, o fragmento de John Highlands foi encontrado em 1930. Ele cita aí vários manuscritos egípcios, etc. Ele faz uma contextualização de tudo isso. Já os pergaminhos, eles são usados no 5º século antes de Cristo. Passa a ser usado em larga escala em Pérgamo e se tornaram comum no mundo helenizado. Eles são escritos em couro de ovelha, né, ou de cabra, e no caso do Novo Testamento são muito importantes.
E os mais antigos manuscritos unciais foram chamados assim porque eles eram escritos em letras maiúsculas. Tem o Código Sinaítico, né, que foi descoberto em 1844, e por aí vai. Veja que tudo isso, eu estou falando o quê? Para contextualizar o texto bíblico. A ciência encontrando uma forma de justificar aquilo que nós cremos, mesmo sem precisar de comprovação. Se você falar para mim, Fábio, prova para mim que Dom Pedro existiu. Eu pego você, levo você ali no museu, o mausoléu do cara está ali. Então, assim, às vezes essas coisas estão um pouco distantes da gente, mas existem fortes evidências, né, que a gente não está ali dentro do contexto, né? A gente não está ali em Israel, mas existem muitas evidências que comprovam os textos bíblicos, né? Eu sou uma pessoa que eu sou meio que igual Tomé, sabe? Eu gosto de ver. É isso. E o que acontece? Eu gosto de ver muitos vídeos, né, de escavações em Israel, né? E, assim, só para dar um exemplo, né, tem uma região lá que ela é extremamente salina, né, tem muito sal na região. E não é comum numa região daquela ter sal, né, eles dizem que isso é mais comum em regiões vulcânicas. Então, existem fortes indícios que ali ficava a cidade de Sodoma, entendeu? Então, assim, existem muitas coisas. Você trouxe aqui, eu acho que 17, 18 exemplos, mas eu tenho certeza que existem muito mais, né, que comprovam os textos bíblicos, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, sim, né? Mas ela também é um livro histórico, né? E essas evidências só têm a fortalecer ainda aquilo que a gente crê, né? Só para eu fundamentar um pouquinho o que você está falando, o último livro que eu li era de uma arqueóloga que ela levantou mais de 100 situações questionando aquilo que estava no texto bíblico, né? E os arqueólogos cristãos, eles refutaram todas elas não, 90, vamos dizer 100, 97 foram de todas as que eles tinham citado, essa escritora tinha citado, apenas 3 ficaram em aberto, e justamente por problema de datação. Quer dizer, em nenhum momento foi questionado uma situação bíblica, não, isso aqui é uma poesia, isso aqui é não sei o quê. Não. O problema dessas 3 citações dela eram de datação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho para frente antes de terminar, mas aonde está a sua crença? Aonde você fundamenta a sua crença? Você precisa de comprovação para você crer na Bíblia? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, vai pensando. Então, Cafarnaum e sua sinagoga, não querendo falar que você é assim, você é Tomé, mas eu acho que sempre a gente precisa buscar os dois lados. A gente não pode refutar tudo que é científico. Aliás, Deus sempre busca de nós o equilíbrio. Nunca que a gente seja um santarrão, nem que a gente fuja disso, mas equilíbrio, sermos equilibrados. Então, Cafarnaum e sinagoga, esse sítio arqueológico à margem noroeste da Galileia, lógico que foi destacado aí no Novo Testamento, em Mateus 4,13, 8,5, foi falado muito por Flávio Joséfo, no Talmud ele também é citado. Então, os achados começaram em 1838 com Edward Robinson e prosseguiram pelos últimos 120 anos. Nas escavações, eles encontraram a sinagoga, ela tem mais ou menos do 4º, 5º século, é a sinagoga onde Jesus pregou, né? Jesus falou. Tem um salão com 3 colunas, 3 portas, galerias superiores comum, galeria do leste, mais ou menos a foto que vocês estão vendo ali. E essa sinagoga mais antiga, tudo indica que é aquela que Jesus pregou, que está citada em Marcos 12, 1:21. A mesma sinagoga construída para os judeus pelo centurião romano em Lucas 7:1-5, conforme está no Novo Testamento. Cafarnaum era uma cidade
até base ali do ministério de Jesus, né, na Galileia. Muito citada ali pelos evangelhos. Próximo da sinagoga foi encontrada o que se define hoje como uma insula sacra, ou seja, a casa de Pedro, onde que ela foi transformada numa igreja, né, uma igreja bizantina aí no decorrer dos séculos da tradição cristã. Por último, faltando 10 minutos, as escavações mais recentes mostram a Magdala e sua sinagoga. Não vou perder muito tempo aqui, mas foi uma descoberta mais recente, em 2007, 2008 foi descoberto isso, numa escavação próxima ao Monte Herbel. Era uma cidade relativamente próspera em função da produção de peixe seco. E além da antiga aldeia de Magdala, foi encontrada a escavação de sinagoga exatamente da época de Jesus, anos 20, 30, as mais antigas já encontradas e muito provavelmente visitada por Jesus. Então foram achados também muitos artefatos, uma menorá, onde colocava ali a Torá, foi vista no templo. Agora, o que se pode concluir de tudo isso, né? Tem muita coisa que a gente pode discutir sobre os detalhes aí dessa imensa irrelevância desses achados arqueológicos. É lógico que todos eles pertinentes ao mundo bíblico. Então, as descobertas, elas trouxeram informações muito importantes para nós a respeito dessas narrativas. Algumas conclusões desses estudos arqueológicos são inequívocas e decisivas. A primeira é que a arqueologia ela revelou que Israel bíblico ela pertenceu ao mundo antigo, ao mundo semítico antigo, principalmente no norte ocidental. Tinham muitas semelhanças antropológicas e linguísticas e culturais. Então, a investigação e compreensão desse universo cultural permitiu um entendimento muito mais exato da Bíblia hebraica do que a gente tinha anteriormente. Em segundo lugar, a arqueologia comprovou extremamente, a historicidade das escrituras bíblicas. Dezenas de lugares, de fatos que eram anteriormente contestados por críticos, por céticos, eles passaram a ser comprovados pelas pesquisas arqueológicas. Então, nas palavras do conhecido natural, inclusive era um tema que a gente estava discutindo se ia chamar esse estudo, né? Werner Keller fala: a Bíblia tinha razão. É o livro que ele escreveu. Em terceiro lugar, o estudo da arqueologia ele não resolve toda e qualquer dificuldade bíblica. É lógico que todo achado arqueológico é um achado concreto. Ele ainda exige uma avaliação, uma interpretação, e é preciso ser honesto, né? Admitir que ainda tem muita dificuldade não resolvida e que merece destaque aí casos como Jericó, a cidade de Ai, que são coisas ainda que precisam de alguma revelação maior. E os achados arqueológicos demonstram ideologia e historicidade radical, o liberalismo clássico, etc. A arqueologia também trouxe muito à luz sobre a preservação da Bíblia. Centenas de manuscritos do Antigo Testamento confirmam o texto bíblico. Foi mais do que preservado de qualquer outro documento do Antigo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto são o maior exemplo disso. Aí vamos só terminar aqui com essas considerações finais. É lógico que essa elucidação é importante destacar que algumas considerações e algumas lições importantes quanto à interpretação das Escrituras. Em primeiro lugar, a gente deve evitar ler a Bíblia uma leitura imediatista, uma leitura simplista, porque nós não estamos diante de um livro comum. É necessário que você pesquise, que você se aprofunde, leia a Bíblia com um dicionário bíblico do lado, faça uma leitura mais aprofundada, para que você compreenda aquele significado do texto. Principalmente em oração, porque Deus se revela através da Bíblia. O que a semana passada eu falei, Deuteronômio 29 fala que aquilo que é revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Aquilo que não é revelado não nos pertence.
porque ainda nós não podemos suportar. Então, a sinceridade e o coração de uma pessoa com boas intenções não são suficientes para ler a Bíblia. A gente tem que clamar pela ajuda do Espírito Santo. Então, a gente deve sempre considerar que a gente, lógico, tem uma tendência aí de você forçar a nossa visão de mundo dentro da Bíblia. E a gente tem que se exaurir disso. Quer dizer, tem que se limpar para você ler a Bíblia e alcançar aquilo que ela quer falar, aquilo que é pensamento dela, né? Quando você começa a forçar o entendimento através do seu entendimento, você impede que você ouça a palavra de Deus. O texto se torna mais um reflexo daquilo que você é e não daquilo que Deus quer que você seja. Então as discussões elas trazem uma confrontação do texto bíblico. Nós não deve rejeitar essa busca da relação da Bíblia e da história, lógico. Ela é um apoio para o entendimento bíblico, ela da pesquisa arqueológica é muito importante, só que a Bíblia é a Bíblia. Nada supera a Bíblia. O que a gente precisa para viver como regra de fé e prática está na Bíblia. Então, a gente, lógico, não estou aqui refutando a leitura de outros livros que falam sobre a Bíblia, mas vejam se esses outros livros têm fundamento dentro da palavra, porque senão está trazendo doutrina errada. Então, você tem que ter um conhecimento bíblico para você procurar no alheio, porque senão você pode estar trazendo dogmas fora da palavra para a sua vida. Então, um exemplo muito claro disso é quando Adão foi criado e quando se iniciou a civilização, como comecei falando. Os relatos de Gênesis têm históricos genéricos, mas também são poéticos e pressupõem algumas coisas. Então, eu falei para vocês o seguinte: não me importa quando foi, me importa que existiu Adão. Então, é nisso que a gente tem que crer. Se você crê na Bíblia, crê na palavra de Deus e tem ela como regra de fé e prática, conheça, porque você só consegue praticar se você conhecer. E a gente tem que ter fé. A fé é um músculo que você tem que exercitar no dia a dia, para que você tenha aquilo fortalecido, robustecido e aquilo que te edifique. Amém?